Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Então, mais um vídeo misterioso que eu trago para vocês, já que é uma sexta-feira hoje. E hoje é um desaparecimento muito estranho que aconteceu no Havaí. De início, quando a gente conhece a história, a gente pensa, bom, provavelmente o garoto se perdeu e aconteceu algum acidente ou algo do tipo, mas ele tirou uma foto. Nessa foto aparece uma pessoa, então a gente fica pensando, bom, será que essa pessoa que apareceu na foto tem ou não alguma relação com o desaparecimento dele? Esse caso hoje está bem misterioso, do estilo que vocês gostam, e depois eu quero saber a opinião de vocês no final. Então, se você gosta de um caso misterioso que envolve um desaparecimento ou uma morte misteriosa, ou até mesmo um caso concluído, saiba que eu sempre trago para vocês aqui no canal 3 vídeos por semana. Então, convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Também deixa o like no vídeo, que isso é super importante, ajuda muito aqui o canal. E também ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo e hoje vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Daylin Pua. Daylin Moke Pua, um alpinista e aventureiro que decidiu visitar sua avó em fevereiro de 2015. Na época, ele estava com 17 anos. Sua avó morava em Ayoane, no Havaí. De acordo com a sua avó, Martha Beer, Daylin estava interessado em subir a Starway to Heaven, em tradução, Escadas para o Céu, conhecida também como a Escada de Aiko, que é uma trilha íngreme com escadas localizada na ilha Oahu, a terceira maior ilha do Havaí. Quando ele visita a avó, ele fala sobre esse seu interesse em subir as escadas para o céu, como traduzir aqui para vocês, como é chamado. Então, ele disse que estava animado e tal, mas a sua avó falou que viu nos documentários e em notícias que a trilha para ir até a escada estava fechada temporariamente, então provavelmente ele não conseguiria subir. E ela até mesmo falou que algumas pessoas que tentaram subir essas escadas foram presas, tiveram que pagar ali uma fiança para serem libertas, porque realmente o local estava muito perigoso, então o governo não deixava mais ninguém subir essas escadas. Na manhã do dia 27 de fevereiro, uma sexta-feira, o Daylin disse à sua avó que sairia para fazer caminhadas e ele foi visto pela última vez pegando um ônibus para Oahu. Então a Martha, a sua avó, ela realmente acreditou naquele momento que ele apenas faria uma caminhada e não iria até as escadas, até porque ela relembrou ele várias vezes que era um local muito perigoso e que se ele fosse, ele poderia até ficar preso por lá. Então ela pensou que realmente ele só fosse dar umas caminhadas, se divertir um pouco e que logo ele estaria em casa. Por umas 11 horas da manhã, o Daylin, ele mandou algumas fotos para os seus familiares por mensagem de texto, e nessas fotos mostrava que ele estava na trilha e nas escadas, que não era para ele ir, mas ele mandou várias fotos. Provavelmente os familiares dele nem sabiam que aquele local era proibido. Ele não mandou as fotos para sua avó, pelo menos eu não consegui essa informação. Então ele mandou essas fotos, mas ele simplesmente parou de ter contato com a família a partir desse momento. Como ele não deu mais nenhuma notícia para os seus familiares e não voltou para a casa da sua avó, tanto a sua avó quanto seus demais familiares ficaram muito preocupados e pensando no que aconteceu com o Daylin e por que ele não retornou para casa. Então, nesse momento, a avó fica sabendo que ele foi até a trilha, as escadas, e ela fica muito preocupada sabendo que o local era muito perigoso, e ela decide chamar a polícia e conta tudo o que aconteceu. Então, vários voluntários, a polícia, os familiares do Daylin vão até o local para ver se eles encontram algum sinal do menino, alguma pista ou algo do tipo, mas infelizmente eles não encontraram nada. Até mesmo a Marinha dos Estados Unidos participou das buscas, mas mesmo assim não encontraram nada. No dia 2 de março, alguns caminhantes que passavam pelo local ouviram gritos de socorro e avisaram a polícia. As buscas se intensificaram com a esperança de Daylin ainda estar vivo, mas mesmo assim não encontraram nada. As buscas na região duraram por 5 dias. Um grupo até mesmo fez rapel e foi até o local onde o Daylin mandou sua última foto para a família, mas infelizmente não encontraram nada. Junto com a polícia, os familiares do Daylin, eles conseguiram a última localização pelo telefone do menino. Então eles foram até o local exato, mas também não encontraram nada.
naqueles dias choveu muito na região, teve muito vendaval e também várias tempestades que dificultaram ainda mais o trabalho tanto da polícia quanto todo mundo que estava ajudando e dos familiares. Então, como era uma trilha, era muito difícil de caminhar, ainda mais porque estava chovendo. Então, estava tudo molhado, alguma pista, alguma coisa, podia até mesmo ser levada pela água. Como o Daylin mandou algumas fotos para sua família antes de simplesmente desaparecer, a família começou a estudar aquelas fotos para ver se eles encontravam alguma coisa, alguma pista. Então, depois deles estudarem muito todas as fotos, eles encontraram em uma determinada foto uma coisa esquisita mais ao fundo. Então, eles deram zoom e viram que havia um homem na foto. O homem parecia que estava meio escondido dentro da vegetação. Também algumas pessoas falam que ele estava com uma roupa camuflada, provavelmente se escondendo de algo. Bom, mas isso são teorias, ninguém realmente sabe quem é esse homem, o que esse homem estava fazendo na região, se ele estava caminhando igual o Daylin na trilha, ou se era uma pessoa ruim, que tinha intenções ruins e fez algo com ele, o sequestrou ou algo do tipo. Então, quando a família mostra essa foto para a polícia, eles investigam, perguntam também aos moradores locais se alguém conhecia aquele homem, se alguém tinha alguma informação ou até mesmo encontrar aquele homem, já se ele estivesse, sei lá, só caminhando na trilha, ele podia ser uma testemunha muito forte e até mesmo contar se viu o Daylin ou algo do tipo, mas infelizmente a polícia não obteve nenhuma informação e esse homem, mesmo depois de mais de 5 anos, segue assim como um homem misterioso que apareceu na foto e ninguém sabe explicar. A família permanece ainda perguntando para a população se alguém tem alguma resposta, alguma explicação, se alguém conhece aquele homem ou algo do tipo. A família do Daylin foi muito grata a toda a comunidade porque eles realmente ajudaram muito nas buscas. Algumas teorias que nós temos sobre esse caso. A primeira é de que quando ele subiu as escadas, ele se machucou e acabou morrendo. Outra teoria também é que ele se machucou, mas não morreu de imediato e ficou rondando na região sem conseguir sair, até mesmo pedindo socorro, que aquelas pessoas escutaram. E a última teoria é de que aquele homem é o sequestrador dele, que viu ele na região, viu que ele estava vulnerável, já que ele estava sozinho, e sequestrou o menino e fez sabe-se lá o que com esse garoto. Como é uma região que é muito difícil de se ter acesso, alguns também pensam que esse homem matou o Daylin naquele dia e escondeu o seu corpo em algum local e que a polícia não conseguiu chegar até esse local. Falando um pouco sobre as escadas, embora elas estejam fechadas ao público desde 1987, a Starway to Heaven é uma caminhada muito popular no Havaí, principalmente em Oahu. Então, todo o destino da trilha se tornou um debate depois que as escadas foram danificadas por fortes chuvas e fortes tempestades. Alguns dizem que as escadas deveriam ser removidas completamente, enquanto outros argumentam que deveriam ser consertadas e abertas ao público novamente. Até mesmo um residente local instalou armadilhas para impedir que os caminhantes passem por sua propriedade para chegar até as escadas. No início de 2018, a cidade e o condado de Honolulu declararam que não havia nenhum plano para abrir as escadas para o público, citando então as questões de responsabilidade. Como uma curiosidade, em agosto de 2012, o cantor e comediante Don Tiki Fritz morreu de um ataque cardíaco durante a sua escalada nas escadas. Pesquisando um pouco sobre essas escadas, eu vi algumas pessoas falando que realmente são escadas bem perigosas e que a pessoa tem que conhecer muito a região para subir e não se machucar ou se perder. Qualquer trilha que você pegue, provavelmente você se perca e quanto mais longe você vai, mais perdido você fica.
Outras pessoas também falaram que muitas pessoas já morreram nessas escadas. Eu não encontrei muitas informações sobre isso, nem nomes de pessoas que morreram, sem tirar desse comediante que eu falei para vocês, mas realmente é um local muito perigoso. Complementando a história sobre as escadas para o céu, elas foram construídas em 1942 pela Marinha Americana para construir a estação de rádio Haiku, uma instalação ultra secreta que serviria para transmitir sinais de rádio aos navios da Marinha que operavam no Pacífico. Algumas partes remanescentes dessa época da escada, que são de madeira, ainda podem ser vistas ao lado dos degraus de metal depois de serem reparadas ao recorrer dos anos. Sempre que se trata de alguma trilha, alguma montanha ou algo do tipo, eu pesquiso para ver se tem mais algum desaparecimento no local. E nesse caso não foi diferente, eu procurei aqui na internet para ver se mais alguém desapareceu nessas escadas e eu não encontrei nenhuma informação, apenas sobre a história do Dae Lin. Então parece ser a primeira pessoa a desaparecer nessa escada. Não é algo comum de acontecer os desaparecimentos, mas como eu falei para vocês, é um pouco comum sim as pessoas morrerem nessas escadas, porque realmente são muito perigosas. Então, gente, hoje eu trouxe esse caso para vocês. Não é um caso muito complexo, também não encontrei muitas informações, fiz o máximo que eu pude aqui para pegar todas as informações possíveis sobre esse caso. Não deixa de ser um caso, né, misterioso, que envolve também aquela foto que o menino tirou, que apareceu um homem no fundo. A gente não sabe se esse homem realmente tem alguma ligação ou não com o desaparecimento dele. Então eu quero saber a opinião de vocês. Será que tem alguma ligação esse homem com o desaparecimento do Dae Lin? Ou será que não? Que simplesmente ele caiu, se machucou e morreu no local e até hoje não encontraram seu corpo, mas provavelmente ainda permanece por lá. Então, se você conhece algum caso de desaparecimento que queira que eu comente aqui no canal, pode deixar nos comentários que em breve eu faço um vídeo aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.